Então sejam todos bem-vindos ao podcast Fala Que Eu Te Leio. Nós, alunos do João Cursino, produzimos esse podcast para falar sobre a leitura e outros diversos assuntos. E hoje estou aqui com... Oi, eu sou Lorena, do 8º ano, e o livro de Gudi é um excelente material para escolas e projetos de leitura que querem abordar a história do Brasil e a questão da escravidão de forma educativa e respeitosa. Olá, eu sou Ellen, aluna do 8º ano A, e o livro de Gudi nos oferece uma perspectiva poderosa sobre a escravidão e a luta pela liberdade. Eu sou a Melina, do 8º ano A, e eu vou fazer umas perguntas para vocês, tá? Mas antes, eu vou ler um mini resuminho do livro de Gudi. O menino Godi vivia no engenho de cana-de-açúcar em uma parte do Brasil. De sua mãe, herdou a condição de escravo e seu desejo de liberdade retirava forças para superar os desafios que encontrava em seu caminho. O que vocês acharam da leitura? A leitura é importante porque ela me fez refletir sobre a importância da nossa liberdade. Eu achei o livro de Gudi muito interessante, que ele nos leva a descobrir mais sobre os nossos direitos e a nossa identidade. Agora vamos às perguntas. Quem é Godi? E o que torna sua história tão poderosa? Godi é o personagem principal do livro Godi, um menino chamado Liberdade. Ao longo da história, ele se torna um herói inspirador que descobre sua própria identidade e conquista a liberdade simbolizada pelos pés livres para percorrer o mundo. Em que época e lugar se passa a história do livro? A história se passa no Brasil, durante o período da escravidão, num engenho de cana-de-açúcar. Como o autor apresenta a África antes da escravidão? O que isso muda na nossa visão? O autor Fábio Ferreira apresenta a África antes da escravidão como um continente rico em cultura, história e diversidade. Isso muda nossa visão ao destacar a riqueza cultural e histórica da África antes da escravidão. Isso nos ajuda a refletir sobre a herança e a identidade dos africanos e afrodescendentes. O que significa para você o título Um Menino Chamado Liberdade? Esse título simboliza tanto a trajetória pessoal de Gudi, quanto a luta coletiva de seu povo por liberdade e dignidade. E seu nome já carrega a esperança de libertação e resistência. Como você imagina o momento da captura de Godi e sua separação da família? A captura e separação de Godi da família provavelmente seja um momento de grande dor e trauma para o personagem. Qual foi a cena mais dolorosa no primeiro capítulo, na sua opinião? A cena em que Benedita chega ao riacho e ela estava calçada. Rosalina viu e desejou também poder calçar seus pés, mas não podia porque ela era uma escrava. E uma frase que Dona Maria sempre repetia era que onde já se viu escravo calçar os pés? Seria a mesma coisa que calçar gatos e cachorros. Essa cena me tocou muito. E essa frase de Dona Maria me fez refletir. Nossa, realmente, uma frase bem... O que a travessia no navio negro representa na vida de Godi e de tantos outros? A travessia é marcada por condições desumanas, violência e perda, causando profundo sofrimento e trauma na vida de Godi, tanto para outros africanos escravizados. Como o autor usa a linguagem e para transmitir a emoção? O autor utiliza uma linguagem simples, mas carregada de significado, para alcançar leitores jovens, e as palavras são escolhidas cuidadosamente para transmitir a dor da escravidão e o medo da separação familiar, e principalmente a esperança.
Agora sobre outro assunto. Por que é importante ter livros como este nas escolas? Porque, ao ler livros de experiências de personagens como Godi, os alunos podem desenvolver empatia e compreensão pelas pessoas que já sofreram com a escravidão. O que você diria para uma criança que está ouvindo esse episódio e se sente tocada por essa história? Que bom que você está lendo a história de Gudi. Esse livro, ele é importante porque nos ajuda a entender como era a vida das pessoas na época da escravidão e como o direito de liberdade é valioso. Bom, vocês querem dizer alguma coisa? O livro de Gudi, ele foi trabalhado com a professora Vilma Souza, foi trabalhado em sala de aula e junto com e foi feita a leitura também com os alunos em sala de aula. Foi trabalhado também o passaporte literário juntamente com o livro. Temos trabalhado esses dois temas. E o passaporte literário vem falando também, a gente fez sobre um resumo do livro. E aqui a gente fez algumas anotações sobre outros livros também, diversos livros que a gente lê. E a gente já coloca aqui, acrescenta, que a gente acha legal. Bom, também sobre o livro de Fábio Ferreira, de Godi, Um Menino Chamado Liberdade. Eu gosto muito da cena, a cena que mais me tocou também foi a cena do cajueiro, que ele conversava com o cajueiro sobre que ele queria ser um cajueiro, mas ele queria, mas ao mesmo tempo não queria, porque ele tinha a sua certa liberdade para brincar, para fazer coisas de criança. E ele também trabalha, né? Porque ele herdou a condição de escravo. Mas ele queria ser o cajueiro, porque o cajueiro, ele é, né? Um amigo verdadeiro para ele, né? Que ele desabafava com o cajueiro, contava suas coisas para E ele. aí, quando ele tava, sabe, bem cheio assim, ele ia lá, desabafava com o cajueiro, observava a vista. E uma parte também que ele falava que queria ser o cajueiro, né, nessa parte que ele queria ser o cajueiro, mas ao mesmo tempo não. Aí essa parte foi meio confuso, mas mesmo assim fez sentido. Bom, agora este foi o nosso podcast sobre o livro de Gudi. Fala que eu te leio. Espero que vocês tenham gostado e aguardem que tem mais.